Vou chamar agora o nosso time de analistas, que hoje está bastante recheado. Você vai ver aqui durante a edição do Visão CNN que teremos quase todo o time da CNN aqui nessa espera pelo término da primeira reunião ministerial do governo Lula. Então chamo o Gustavo Uribe, que já é aqui da casa, prata da casa do Visão CNN. Uribe, você está vendo também Basília Rodrigues, que nos ajuda de vez em quando, e o nosso convidado especial. Imagina. E Yuri Pita, que está comigo aqui pertinho. Vou começar pelo Yuri, tá? Me perdoem, vocês dois, porque vocês aí já são da casa. Então vamos começar pelo Yuri Pita. Yuri, o presidente fala: eu não tenho vergonha de dizer que terei nomes da política. Em dado momento ele fala: eu não vou criminalizar a política. O presidente está se referindo vamos dizer, os partidos que ele colocou agora nos ministérios, mas também aquela polêmica que envolve estar ou não estar com o Centrão. É bem por aí, Luciana. Antes de tudo, boa tarde, obrigado pelas boas-vindas aqui. Boa tarde também para Basília, para o Uribe. Saudade de dividir tela com todos vocês e com o público aqui do Visão CNN. Acho que dá para a gente pegar dois pontos bem relevantes só desse trecho que o presidente Lula fez no seu discurso e que você mencionou, Luciana, e colocar num contexto mais amplo. Quando ele fala em não ter vergonha da política, de trabalhar com políticos e rejeitar a criminalização da política, tem muito a ver com os planos que o governo tem para a ocupação de espaços, e basta a gente mencionar a indicação de Aloysio Mercadante para o BNDES, a indicação de Jean Paul Prats para a Petrobras, por considerar que são nomes bons, e o fato de terem uma trajetória política, no caso deles dois, não é um demérito, ou ao contrário, traz méritos para o exercício das funções que vão ter, por exemplo, nessas duas estatais, citando a principal estatal do governo e um dos principais bancos públicos do país. Mas tem muito a ver também com todo o histórico de Lula em relação à Operação Lava Jato. E por isso a gente pode e deve fazer a conexão desse discurso de agora, que marca o primeiro discurso de Lula numa reunião ministerial para o que vai ser o governo, para explicar de certa forma ou dar ali o conceito do que foi a montagem desse ministério, com vários partidos aliados, com vários integrantes do Congresso, mas de tudo o que ele próprio passou no seu enfrentamento em relação à Operação Lava Jato, que em determinados momentos levou a uma visão de que toda atividade política é criminosa. E o que Lula e o PT como um todo tem como uma dos seus motes nesse enfrentamento direto com o que foi a Operação Lava Jato é justamente tentar separar o joio do trigo. E aí, por isso, depois ele também faz outro recado que certamente você vai abordar com os nossos colegas, de que quem fizer o que você já mencionou, né, que vai tratar como mãe, mas quem fizer algo errado vai ter que responder pelos seus próprios erros e de forma política, de certa forma diplomática, cordata, pelo menos no público, vai ser convidado a sair. No fundo, o que ele está dizendo é: não vou eu, Lula, pagar pelos eventuais erros que outros cometerem dentro do governo. Vou chamar agora o Gustavo Uribe, porque o Uribe está lá no Palácio do Planalto. Hoje está revivendo os seus tempos de repórter, né, Gustavo Uribe? Suando na rua e vendo como é que a gente vive como repórter. Pois é, para dar valor, né, Uribe? Mas você está também acompanhando como foi a preparação do Palácio do Planalto, porque teve uma varredura aí, a preocupação com a segurança foi intensa. Antes, há dias também, para a ocupação do presidente Lula e também para essa reunião ministerial de hoje. Boa tarde. Lu, como se diz nas escolas de jornalismo, a arte de sujar os sapatos. É o que viemos aqui no Palácio do Planalto acompanhar essa reunião de perto. É uma reunião sintomática, importante, é o pontapé inicial da nova gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Inicialmente, boa tarde a todos. É uma honra, eu não tenho nem roupa para estar na mesma tela que Yuri Pita. Um beijo, Basília Rodrigues, minha amiga, e um beijo para você especial, Luciana. A reunião pode acabar antes do que o esperado. A perspectiva é de que não haveria pausa para o almoço, ou poderia haver uma interrupção rápida e ela se estenderia até às 16 horas. Agora há pouco um assessor da Presidência da República veio e disse que algumas falas vão ser encurtadas. A ideia inicial eram 5 minutos de fala para cada ministro. Aí você multiplica 5 por 37. Mas integrantes do Congresso Nacional que vieram, muitos deles não foram chamados, mas apareceram de penetra. Então poderia se estender até mais. Mas o assessor disse que a perspectiva é de
de que acabe às 2h da tarde, ainda aqui no Visão CNN. Por isso que você que está assistindo aqui o Visão CNN, não sai daí, porque pode acabar a qualquer momento. A informação que a gente tem, e a Juliana Lopes vem daqui a pouquinho, nossa grande repórter, é que houve algumas proibições para a reunião. Assessores não foram permitidos para entrar. Mais do que isso, celulares ficaram todos do lado de fora. Mas um dos ministros com quem eu tenho falado conseguiu levar um celular escondido. Depois eu vou perguntar para ele. O que ele me disse até agora? Que inicialmente Luiz Inácio Lula da Silva deu lugar de fala para as mulheres. Algumas mulheres ministras discursaram, falaram sobre propostas. Lula, em um primeiro momento, não fez um puxão de orelha para os ruídos dos últimos dias dos ministros. Por exemplo, Carlos Lupe, da Previdência, falando em mudar a reforma previdenciária. De outro lado, Rui Costa, da Casa Civil, dizendo o contrário. Ou quando tivemos o ministro da Defesa defendendo aqueles bolsonaristas em frente aos quartéis generais e o ministro da Justiça falando em incubadora de terroristas. Mas ele disse o seguinte, Lula, que neste primeiro momento não se deve criar ruídos, não se deve criar desgastes. É o momento de sentar e, quando tiver algum pronunciamento, alguma fala, levar ao setor de comunicação do governo federal, a nova Secretaria de Comunicação Social, que está sendo capitaneada pelo ex-deputado federal Paulo Pimenta. No discurso de Lula, é interessante a gente perceber que ele deu uma atenção especial para o Congresso Nacional. Ele praticamente disse que ele depende mais de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco do que eles dependem dele. É um sinal claro, interpretado no Congresso Nacional, de que Lula não vai colocar barreiras para uma reeleição dos dois políticos à frente da Casa Legislativa. E mais do que isso, Lula fez um aceno explícito. Depois de Dilma Rousseff, sua sucessora no Palácio do Planalto, ter criticado, não ter recebido muitos parlamentares, ter sido criticada pela falta de diálogo, Lula fez um aceno de que todos os congressistas serão recebidos com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Tanto é, Luciana, Basília e Yuri, que a informação que a gente tem de bastidor é que a Secretaria de Governo, que vai virar a Secretaria de Relações Institucionais, coordenada por Alexandre Padilha, vai ter um espaço maior no Palácio do Planalto. Antes ela ficava em um quarto do terceiro andar do quarto andar do Palácio do Planalto. Agora ela vai ter um corredor inteiro. Por quê, Luciana? Para ampliar a sala de visitas, ou seja, para ter mais lugares, cadeiras e sofás para que os parlamentares sejam recebidos pelo novo coordenador da articulação política da Presidência da República. Afinal, ninguém quer um erro cometido como o de Dilma Rousseff, né? Olha, Uribe, faz um favor para mim, quando acabar a reunião, você segura uns 2, 3 ministros aí, abre os braços, tá? Para a gente poder falar um pouquinho sobre o que rolou. Ô, Basília Rodrigues, brinquei aqui que ninguém quer como Dilma Rousseff, porque na articulação política, né, o grande erro cometido pela ex-presidente Dilma Rousseff é exatamente não receber os parlamentares, não dialogar com a sua base. E tem que aproveitar o momento de agora, que é comparável a uma lua de mel, que o café ainda está quente. Muito boa tarde para você, Luciana, sempre ótimo dividir a tela contigo. E Yuri, que há muito tempo eu não via. E o Gustavo Uribe, que eu vejo todos os dias, ele fica falando esse negócio, imagina, eu não tenho roupa. Ainda bem que o Uribe está com roupa. Inclusive, fazer aqui um parênteses e dizer que, ao fundo, a gente tem ali uma das paredes principais do salão de entrada do Palácio do Planalto, e ali havia exposição, a gente até comentou isso ontem, de 2 manequins, um representando o Bolsonaro, o outro Michele Bolsonaro, com as roupas que o casal presidencial utilizou no dia da posse de Bolsonaro. Então esse já é aí um detalhe da decoração que deixa de existir, da decoração do prédio da sede administrativa do governo federal, que deixa de existir nesta nova gestão, né? Em um momento a gente viu, parecia mesmo uma casa sendo remodelada, né? Os móveis foram tirados de lugar, eles estão fazendo um levantamento até de desgastes de peças que estavam em prédios públicos, como também o Palácio da Alvorada, que é a residência da Presidência da República. No decorrer do jornal a gente pode tratar mais disso. Hoje está tendo essa reunião que passa áreas de encontro de condomínio, né? Reunião de condomínio em que o síndico passa algumas
cobranças e também informações gerais do que espera de seus condôminos, no caso, os ministros. Mas tem também um potencial desta reunião dos recados e as sinalizações que Lula quer passar para quem está fora dela. Então, teve essa fala inaugural, né, de abertura do encontro transmitida nas redes de televisão, na internet também, porque tem sinalizações aí para mercado, investidores, para o Congresso Nacional, mostrar essa disposição do governo, no caso de Lula, em fazer a sua melhor gestão. Ele já tinha dito isso na campanha eleitoral, volta agora neste primeiro discurso como presidente empossado, frente a frente com seus ministros, discurso de que fará o melhor governo, o Lula 3 será melhor que o Lula 1 e Lula 2. E isso passa, segundo o próprio Lula, pela melhor articulação, a mais importante relação com o Congresso Nacional. Vamos ver as bases dessa negociação, porque as emendas já não são disciplinadas como eram na época do Lula 1, Lula 2. E também não dá para deixar de esquecer, né, deixar de falar de mensalão, de petrolão, porque estes escândalos de corrupção também foram aí a moeda de troca desse relacionamento de governo federal com o Congresso Nacional. Então, ele tenta passar algumas indicações aí e uma delas é de que, por agora, não haverá demissão de ninguém no governo. Quando ele diz, não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada. Isso também é uma forma de se dissociar, não ser comparável ao governo de Bolsonaro, que em menos de 50 dias demitiu seu primeiro-ministro.